Você já tentou visitar alguém que não te reconheceu? Não porque não gostasse de você, mas porque o cérebro dela, naquele momento, simplesmente não conseguia acessar essa informação. Isso acontece, é uma experiência aí que desestabiliza qualquer pessoa. A maioria aí das pessoas que passam por isso tira uma conclusão errada, que a pessoa com demência, ela já foi embora, que o que está ali é só um corpo que ainda respira. Mas eu estou aqui para dizer que esta conclusão ela é incorreta. E não estou dizendo isto para confrontar. Estou dizendo porque a ciência, a clínica e décadas de cuidado humanizado nos mostram exatamente o contrário. A pessoa está lá, menos acessível, com menos ferramentas aí para expressar, mas presente, com uma vida interior que continua ativa, de forma que surpreende até os profissionais aí mais experientes. Então, para vocês perceberem que ela tá lá, ela só não consegue acessar a informação de forma precisa. Entender isso de verdade muda completamente a forma como você vai cuidar de uma pessoa com demência. É exatamente esse entendimento que vamos construir juntos nesse vídeo de hoje. Então, nesse vídeo eu quero primeiro retomar sobre o que é a demência e o que ela realmente afeta. A partir do momento que nós entendemos esses conceitos e o que ela afeta, fica mais fácil para que nós possamos dar um cuidado mais efetivo. Quando falamos, por exemplo, em perda de memória, na demência, precisamos ser mais precisos do que normalmente aí somos, porque existem aí tipos diferentes de memória no cérebro humano, ritmos diferentes em tempos diferentes. Por exemplo, vamos falar da memória episódica, aquela que é responsável por todos nós aí lembrarmos o que almoçamos hoje ou o que almoçamos ontem, como foi a reunião de sexta-feira, onde você deixou as chaves, tende a ser aí a mais precocemente comprometida. E é por isso que a pessoa esquece eventos recentes, repete as mesmas perguntas, não se lembra de ter comido, e é o sinal mais visível e mais angustiante para quem convive com ela, porque começa a perceber esse cenário aí, essa perda. O outro perfil é a memória procedural, que nos permite aí andar de bicicleta, tocar um instrumento, preparar uma receita de cor. Essa persiste por muito mais tempo. E é por isso que tantas pessoas com demência avançada aí ainda conseguem dançar ao ouvir uma música conhecida, por exemplo. Ainda conseguem percorrer caminhos que fizeram a vida toda, ainda executam tarefas domésticas que repetiram por décadas. Então, elas não vão perder abruptamente essas funções, elas vão perdendo gradativamente. Mas tem a terceira, que é a memória emocional. Talvez a mais importante aí, porque quem cuida persiste de forma surpreendentemente aí robusta, mesmo nos estágios mais avançados. Mesmo quando a pessoa
não consegue dizer quem é você, ela sente se você é alguém seguro, ela percebe se o seu toque é gentil ou apressado. Ela capta se a sua presença traz calma ou tensão. Olha que importante a memória emocional. Esta percepção emocional continua guiando aí o comportamento, mesmo quando tudo mais aí parece inacessível. A memória emotiva ainda está ali presente. Ela consegue buscar essas informações emotivas aí. E vamos partir de um pressuposto de uma experiência subjetiva da perda. Então, neste caso aqui, quando eu falo, eu quero propor, né? Então, agora eu quero propor um exercício. Coloque-se por um momento no lugar de quem está perdendo. Imagine que você acorda numa manhã e percebe que está esquecendo as coisas que antes eram automáticas. Você lembrava num clique. No meio de uma frase, a palavra simplesmente some. Você sabe o que quer dizer, mas não consegue encontrar a palavra para encaixar ali naquela frase. Você olha para o rosto de alguém que ama e, por um segundo de pânico, não lembra o nome da pessoa. Então, tá fazendo esse exercício aí? Se colocando no lugar do outro? Quero que você se visualize nessa cena. Você vai à cozinha e esquece por que foi lá. E isso não acontece uma vez, acontece todos os dias. E você sabe que vai piorar. Qual seria o seu estado emocional diante disso, desse cenário, dessa exposição aí que eu acabei de relatar para vocês? Medo, vergonha, uma sensação de estar perdendo algo que não tem como segurar? É exatamente isso que a grande maioria das pessoas com demência vivenciam, especialmente nas fases iniciais e intermediárias, porque elas ainda têm a percepção e a compreensão de algumas coisas. Então, ela tem essa percepção das perdas e ainda é relativamente clara, então ela consegue perceber. Trazendo um pouquinho aqui dados clínicos, ele confirma com consistência entre 40% a 50% aí das pessoas com demência apresentam sintomas depressivos clinicamente significativos. Olha que importância desse dado científico. Não é coincidência, não é apenas a doença afetando o humor de forma orgânica. É também a resposta emocional absolutamente compreensível a uma perda real, progressiva e irreversível. Reconhecer isso é o primeiro passo para um cuidado verdadeiramente empático. Porque quando entendemos que há sofrimento consciente, mesmo que fragmentado e variável, deixamos de ver a pessoa como difícil ou confusa. Já começa a mudar a nossa percepção, o nosso olhar para com esta pessoa. E começamos a vê-la como alguém que está tentando manter de pé
num terreno que não para de tremer. Olha que interessante essa reflexão. Então, perceber todo esse cenário, se colocar no lugar dessa pessoa, isso vai nos dar uma habilidade aí melhor para direcionar um cuidado mais adequado. E lembrando que um desafio que a gente tem é a desorientação temporal, e aí vamos pensar também nessa desorientação temporal como estratégia de segurança. Quero falar agora sobre um fenômeno que costuma ser muito mal interpretado: a desorientação temporal. Quando uma pessoa com demência acredita estar num período anterior da sua vida, que precisa buscar os filhos na escola, que a mãe está esperando para jantar, que tem que ir para o trabalho, ela não está simplesmente confusa. O que está acontecendo é mais sofisticado do que parece. O presente imediato tornou-se um ambiente perigoso, o aqui e o agora, né? Tornou-se um ambiente perigoso, cheio de lacunas, de inconsistências, de situações que não fazem sentido aí para aquela pessoa que está acometida aí de demência. Essas situações aí que não faz sentido. E aí vamos visualizar o cérebro, com os recursos que ainda possui, vai buscar uma ancoragem simplesmente no passado, num tempo em que foi vivido com mais plenitude, com mais coerência, mais controle. Então, eu tô resgatando o passado agora, trazendo ele para o meu presente. O passado consolidado é o porto seguro, quando agora virou a tempestade. A pessoa não está fugindo da realidade por capricho. Lembre-se disso. Está sobrevivendo do jeito que ela consegue, resgatando aí as informações do passado. Entender isso muda completamente a abordagem do cuidador. Então, você tem mais habilidade aí para comunicar de forma efetiva, empática, em vez de corrigir. A senhora já está aposentada, não precisa ir trabalhar. O cuidador que compreende essa dinâmica encontra outra saída. Ela entra no mundo emocional da pessoa. A senhora está pensando muito no trabalho hoje. Me conta como era o seu dia lá. Então, você mudou a abordagem de comunicação, a estratégia de lidar com esse cenário. Essa resposta não confirma uma ilusão. Ela reconhece um sentimento e abre aí um espaço seguro para a comunicação empática e para que a pessoa ela possa se sentir segura, né? Acolhida dentro dessa realidade que ela está vivenciando nesse ciclo inicial e intermediário da doença. A grande virada que este módulo propõe é esta: sair da pergunta, o que essa pessoa perdeu? E chegar na pergunta, quem essa pessoa ainda é? A segunda pergunta é sempre mais útil, mais rica, mais humana. No próximo vídeo, vamos conhecer o modelo que mais revolucionou o cuidado aí centrado na pessoa, as 5 necessidades fundamentais de Tom Kitchwold. Até já! Lembre-se, inscreva-se no canal, curta, compartilhe esse vídeo aí com alguém que cuida de uma pessoa com demência. Isso pode fazer a diferença no cuidado.
Até lá!